Paz e bem. Meu irmão, minha irmã, que bom poder estar junto com você nesse retiro online da comunidade Unos, onde nós estamos reunidos para esse retiro. O tema que me foi dado hoje, o tema pelo qual eu vou passar alguns minutos conversando com você, falando, é sobre família. O tema é como trabalhar a família. Então, meu irmão, minha irmã, nós iremos trabalhar durante esses minutos essa grande questão que hoje é um grande problema, né? É uma grande dificuldade falar sobre família. Então, eu convido você a estar comigo nesse momento para juntos nós podermos conhecer um pouco mais sobre isso. Meu nome é Vanderlei Antônio Fraga, sou aqui de Campo Mourão, natural de Campo Mourão. Tenho uma obra evangelizadora, a qual o Senhor inspirou no coração há alguns anos atrás para que a gente realizasse esse trabalho como uma comunidade evangelizadora, São Francisco de Assis, Acesso a Missões. Nós somos missionários leigos que trabalhamos em prol do Evangelho de Jesus Cristo, com sede aqui em Campo Mourão, Paraná, e também fazemos missões pelo Brasil e até no Paraguai. Várias cidades do Paraguai nós estamos juntos e fazendo evangelização. Então eu convido você a estar comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Você deve estar perguntando, sim, sou casado, tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. E, assim, eu quero colocar para você sobre esse tema que nós devemos, sim, acreditar e confiar naquilo que Deus, desde o início, ele propôs, que é a família. Então, vamos trabalhar 2 famílias. Nós vamos trabalhar 2 famílias. A primeira família são Abraão e Sara. Nós vamos falar sobre a família de Abraão e Sara. E a segunda família, a Sagrada Família, José e Maria. Nós vamos perceber que são 2 famílias cristãs, 2 famílias tementes a Deus, 2 famílias que tinham intimidade com Deus, mas que 2 famílias que agiram completamente diferente no seu, na sua estrutura, no seu viver, no seu caminhar com Deus. Vamos lá. Nós vamos começar pela família de Abraão e de Sara. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, nós vamos ver assim. Diz assim: Javé disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei quem abençoar você e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos lá. Aqui nós vemos Abraão sendo convidado, sendo chamado por Deus a uma nova vida.
Ele foi chamado por Deus à nova vida. Ele, a sua esposa, os seus empregados, seus animais, todos os seus bens, a se retirar da terra, sair da casa do Pai. Nós vamos ver no Evangelho de Jesus Cristo que Jesus fala o mesmo quando os fariseus vão conversar com Jesus sobre o casamento, sobre o matrimônio. Ele vai citar o livro de Gênesis, no começo do livro de Gênesis, quando Deus fez Adão e Eva, ele criou Adão e Eva, ele criando a mulher, ele disse, que o homem e a mulher se unissem, deixasse sua casa, deixasse seus pais, deixasse a sua família e se tornasse um. No matrimônio se tornasse um, para que através disso, é fosse uma só carne, um só pensamento, um só viver. E começasse a sua vida, já não mais a vida com seu pai, não com a sua mãe, não com seu sogro, com a sua sogra. Aqui fica um exemplo para nós. Nós nunca devemos começar um matrimônio, começar uma família na casa do pai ou na casa da sogra, do sogro. Nós já ouvimos muito, principalmente aqui no Brasil, a gente ouve muito um ditado que diz assim: quem casa, quer casa. Então, assim, nós devemos ter uma casa. Se nós não nos preparamos, se nós não nos colocamos já com esse projeto de comprar uma casa e ter uma casa para daí casar, então devemos alugar uma, devemos morar, não no mesmo terreno, não no mesmo ambiente que o pai com a mãe. Se é seu pai e sua mãe, vai puxar a sardinha para o lado do marido, né, do seu filho. Se é seu sogro, sua sogra, vai puxar a sardinha para o lado da filha, do filho deles. Então não vai dar certo. Então, quando nós casamos para fazer uma família e para criarmos ou termos um jeito diferente de ser. Você pode ver, se você casa, não dá certo, você separa, você volta para casa do seu pai, da sua mãe, já não é mais a mesma coisa. Você já não consegue mais viver com seu pai e com a sua mãe, não é verdade? Porque você criou um modo diferente de vida. E é isso que Deus faz. Então Abraão sai da sua casa, sai do seu parentesco e vai para onde Deus mandar. Olha que benção, ele ouviu a voz de Deus, né? Ele ouviu e ele foi, né, fazer o que Deus mandou. Mas aí acontece algo extraordinário. Acontece algo que vem provar para mim, para você, para todos, e nós devemos prestar atenção, como não é fácil caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus. No mesmo capítulo, no versículo 11, né, nós vamos ver o quê? O que que nós vamos ver? Abraão chega ao Egito. Guarda bem isso. Abraão chega ao Egito com a sua esposa. Só que chegando ao Egito, olha o que que acontece. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 11. Presta atenção o que vai acontecer com Abraão. Quando estava chegando ao Egito, Abraão disse à sua mulher Sarai: olhe, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: é a mulher dele? E me matarão, deixando você viva. Diga, por favor, que você é minha irmã, para que eles me tratem bem por sua causa, e assim, em consideração a você, eu continue vivo. Você prestou atenção? É um casal que começou na presença de Deus, é um casal que foi guiado por Deus, Deus chamou, eles obedeceram, foram para onde Deus mandou. Só que no meio do caminho, Abraão temeu pela sua vida. Temeu, e aí ele desobedeceu a Deus. Como que ele desobedeceu? Ele mentiu.
por medo de morrer, por medo de sofrer alguma represália, ele diz para sua mulher: se eles descobrirem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Então, para que eu tenha vida, para que eu possa ser beneficiado, diga que você é minha irmã. Olha, meu irmão, minha irmã, como as coisas começam a tomar rumo diferente. Vamos, como eu disse para você, nós vamos pegar a família de Abraão e a família de José, a Sagrada Família. Por que que a família de Abraão, o pai da fé, é diferente da família de José, que é a Sagrada Família? Por quê? Por que será? Você vai perceber. E aí você vai ver como que nós erramos, como que muitas vezes a nossa família comete os mesmos erros e aí nós nos perdemos. Então, Abraão mentiu. Abraão mentiu. E aí salvou a sua vida. Só que teve um preço. O palácio do faraó, o faraó que ficou com a sua esposa achando que era irmã de Abraão, começou a ter problemas no palácio. E o faraó começou a desconfiar. Abraão, sendo irmão, pediu para o faraó se podia visitá-la todos os dias e o faraó permitiu. Só que começa a acontecer, né, muitas coisas. Olha, se você ver aqui, né, se você ver no versículo 16 disse: este, por causa de Sarai, tratou bem Abraão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos, servas, jumentas e camelo. Javé, porém, feriu o faraó em sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Você viu como que as coisas começam a dar errado primeiro à nossa volta e depois nos atinge. Então, por causa do erro, por causa da mentira de Abraão, começou as coisas a darem errado para o faraó. E o faraó percebe, expulsa Abraão. No início, muitas vezes, quando nós mentimos, quando nós nos envolvemos com coisas erradas, parece que vai dar tudo certo, está tudo bem, mas depois as coisas começam a ficar ruim. Quantas famílias são assim? Quantas vezes o marido se envolve em falcatruas no emprego, no trabalho, é uma fartura, a mulher, né, acredita que o marido está bem, acredita que ele está ganhando bem, que a vida dele está bem, de repente vem a falência, de repente ele perde o emprego, é mandado embora por justa causa e a vida deles começa a ter dificuldades. Quantas vezes a gente faz coisas erradas? Abraão fez isso. Mas tudo bem, Deus estava com ele como está com a gente, e Abraão continuou sua caminhada. Mas esse erro leva a outro. Deus tinha falado para Abraão, Deus tinha conversado com Abraão que a geração dele, que aquilo que é prometido para ele, que ele seria abençoado, que ele teria até um filho. Deus vai falar para Abraão que ele teria filho. E ele, né, começa a pensar, mas como que eu vou ter filho? As coisas começam a dar certo para Abraão, as coisas começam a acontecer e Abraão faz o quê? Abraão vai e escolhe seguir a Deus depois dos seus erros e é abençoado, mas falta o filho. E Deus promete para ele o filho. Ele promete. No capítulo 13, você vai ver assim, que Deus vai falar para ele. Presta atenção. Deus vai falar para ele que no capítulo 13, do versículo
12 seguinte, ele vai dizer assim: Abraão ficou habitando em terra em Canaã, e Ló nas cidades do circuito do vale, tendo armado suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Javé. Javé disse a Abraão depois que Ló se separou dele: Erga os olhos, e aí do lugar onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que você está vendo eu te darei, a você e a sua descendência para sempre. Farei que sua descendência seja como o pó da terra. Quem puder contar os grãos de pó da terra poderá contar os seus descendentes. Vamos, percorra essa terra. E Abraão faz isso. Abraão vê a graça de Deus e a bênção acontecendo. Depois dos acontecimentos, lá no capítulo 15, Abraão, né, teve uma visão. A palavra de Deus veio a Abraão nesses termos: Não tenha medo, Abraão, eu sou um escudo para você e sua recompensa será grande. Aí Abraão diz: Senhor Javé, o que poderás dar a mim? Pois eu continuo sem filhos, e o filho encarregado da minha casa é Eliezer de Damasco. Como não me deste descendência? Um agregado, um escravo da minha casa será meu herdeiro. Então a palavra de Javé veio a ele dizendo: O seu herdeiro não será ele, mas alguém saído das entranhas de você. E em seguida Javé conduziu Abraão para fora e disse: Erga os olhos do céu ao céu e conte as estrelas se puder. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão acreditou em Javé e isso lhe foi creditado como justiça. Presta atenção. Abraão acreditou na promessa de Deus, mas Abraão teve uma promessa de sair da sua terra e ir para a terra que Deus mandou. No meio do caminho ele teve medo e fez o quê? Mentiu. Deus consertou. Ele continua, ele tem problemas ao entrar na nova terra. Deus diz: Não tenha medo, eu estou contigo. Tudo que você está vendo eu vou te dar. Abraão confiou e realmente aconteceu. Passou um tempo, Ló, o primo dele que saiu, e aí vem de novo aquilo. A gente não deve carregar coisas do passado, você não deve trazer problemas, você não deve trazer coisas do seu passado para sua nova vida, para sua nova família. Abraão trouxe Ló, Ló foi parceiro, seu primo, por um tempo. Depois começaram a ter desavença e tiveram que dividir os bens, as terras. Houve a divisão, e depois dessa divisão, Deus falou para Abraão: Olha, você vai ser abençoado. Meu irmão, minha irmã, aqui fica o ensinamento de família. Como eu disse, não traga, não viva na casa de seu pai, não viva na casa do seu sogro, da sua sogra. Procura viver você e sua esposa e cria sua família. Não traga pessoas logo no início do seu matrimônio, do seu casamento, para morar com você. Primeiro estrutura sua família, tenha um jeito de viver, aprenda o rumo da sua família, o que você e sua esposa vai decidir, como vocês vão levar a família, como vocês vão ter uma família. Então, aprenda isso. E aí, depois de uma família estruturada, que você criou a estrutura, aí outras pessoas podem vir até participar da sua família, mas você já está estruturado, ninguém pode derrubar. Quantas pessoas com pouco tempo de casamento trazem parentes para morar, como desestrutura a família, como se perde. Então, minha irmã, meu irmão, aprenda, não faça isso. Primeira estrutura, dê uma estrutura. A casa tem que ter alicerce, a tua família tem que ter alicerce. Não deixe a mulheres que vão, casam, dá um probleminha, liga para a mãe. Marido, que tudo é a mamãe, tudo é o pai. Não.
Vocês dois têm que crescerem junto, a família tem que crescer junto. O marido e a esposa têm que dar uma estrutura, um jeito de ser para sua casa, para sua família. Abraão reclamou com Deus, não tinha filho. Deus prometeu que ele teria uma descendência maior do que as estrelas do céu, ou como as estrelas do céu. Abraão confiou. Mas aí vem de novo a falha humana. Qual foi a falha humana? Abraão, tendo a promessa, Sara, sua esposa, entrega a empregada. Entrega a empregada para Abraão passar a noite. Passa a noite, a empregada tem um filho, ela é engravida. Abraão tem um grande filho, nossa, agora tem um filho. Mas não foi o que Deus prometeu. Muitas vezes eu e você fazemos coisas que Deus não deu. Ah, mas é a promessa de Deus. Isso talvez é Deus fazendo. Não é. O que acontece depois? Sara engravida. O anjo do Senhor vem e avisa, agora é hora de engravidar. Com 100 anos. Presta atenção, 100 anos. Ele se torna pai de um filho da sua esposa. Muitas vezes parece que a nossa vida demora para acontecer as coisas, né? Não demora. Deus faz tudo no tempo certo. E aí o que acontece? Nasce o Isaac. O Isaac é filho da bênção, da promessa. O Isaac nasce. E o que acontece? Ele vai crescendo. O Ismael, que é o filho da empregada, é o mais velho, começa a querer tomar o lugar, a mostrar que quem é o herdeiro, quem manda é ele. E Sara pede para despedir a empregada com seu filho. Abraão ora a Deus e Deus diz, pode fazer. Mas olha o que custou o erro de Abraão e de Sara, por não confiar em Deus, por não esperarem em Deus. Muitas famílias também estão cometendo esse erro, não esperando em Deus, não esperando a promessa acontecer. O que acontece? Abraão despede Ismael. Essa situação que Sara e Abraão criaram tem um problema até hoje, que Ismael é o filho de Abraão, Isaac é filho de Abraão. Hoje nós vemos no mundo o Ismael, os filhos de Ismael querendo o seu lugar, que é o Islã. E o cristianismo dizendo que o herdeiro é o Isaac. Olha a confusão, quantos milênios dura a desobediência de Abraão. Quantas coisas pode acontecer na minha família, na tua família, por desobediência. Quantos problemas pode estar acontecendo na tua família por causa da desobediência dos nossos pais, dos nossos avós. Prestou atenção? Um homem que caminhava com Deus, um homem que ouvia Deus, mas cometia seus erros. Como nós cometemos os erros, somos de igreja, participamos de grupos, de movimentos, de pastorais, somos tementes a Deus, mas muitas vezes cometemos muitos erros. Desobedecemos a Deus, desobedecemos a vontade de Deus, a promessa de Deus, os planos de Deus para mim e para você. E a nossa família, o que acontece? Se perde. Agora nós vamos falar da Sagrada Família. Eu quero que você entenda, nesse pequeno espaço de tempo que nós estamos, quero que você entenda o que eu estou falando, a Sagrada Família. José teve o mesmo problema. Vamos lá em Mateus, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos lá, para que você entenda.
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu sua esposa, e não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho, e ele o chamou como o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Presta atenção. Promessa. Abraão teve uma promessa. José teve o filho da promessa. Olha só, Deus falava com Abraão. José, o anjo do Senhor visitou. Deus pediu uma coisa para Abraão. Abraão obedeceu, mas cometeu erros. José, quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele não querendo comprometê-la, não querendo prejudicá-la, porque ela seria apedrejada, ele quer fugir. Ele toma a decisão por si próprio de fugir. Era um homem que ia à sinagoga, era um homem que orava, que acreditava nos livros de Abraão, de Moisés, era um homem que tinha a lei de Deus como o sustentáculo da sua fé, mas que ao ver essa situação resolve fugir. Assim como Abraão quis esconder que Sara não era sua esposa, José, pelo contrário, José se afastou para não prejudicar. Abraão não quis morrer, José não quis que Maria morresse. Está notando a diferença de José e de Abraão? Os dois escutaram Deus. Mas olha a atitude de cada um deles. E José resolve ir embora, abandonar Maria, para que toda a culpa caísse sobre ele. José é um homem sem vergonha, José é um homem sem escrúpulo, engravidou Maria e agora foge. Então seria ele o culpado e ele não seria apedrejado. E ele livraria Maria para seguir a sua vida. Mas eis que o Senhor interviu, como interviu lá com o faraó. O Senhor veio a José e disse: não tenhas medo, José, porque Maria está grávida, é por obra de Deus. Não é por humanidade, não é por um homem, mas é pelo Espírito Santo. Ele será o Salvador. Você vai cuidar da promessa que o povo de Deus tem. Deus fez uma promessa de mandar um rei, um Salvador, e vai se cumprir na sua esposa, a Maria. Pode se casar com ela. E José toma atitude. Quando acorda, José diz: não, eu vou casar. Porque mesmo eles descobrindo, a comunidade descobrindo que ela estava grávida, mas José assumiu. Então, José fez o erro, mas assumiu o erro. E tudo bem, tudo normal naquele tempo. Nenhum dos dois seriam apedrejados.
nenhum dos dois morreria. Olha a atitude de José, ele obedece a Deus. Diferente de Abraão, que obedece a Deus, mas toma as suas próprias decisões. José não tomou as suas próprias decisões. Quando José recebeu a notícia que tinha que ir para Belém para o recenseamento, ele foi. Lá não encontrando pousada, ele alugou um estábulo, uma estrebaria. Seu filho nasceu lá. José, com medo, assim como Abraão, foi para onde? Foi para uma terra diferente aonde ele nasceu. Então ele foi para lá, ele não conhecia ninguém. Mas ele estava lá sabendo que o Filho de Deus estava com ele. Ele teve um filho como Abraão teve um filho. Herodes, descobrindo, manda perseguir, matar. O anjo do Senhor vem e aparece em sonhos para José e diz assim: José, vai para o Egito. Olha o Egito de novo. Se lembra que eu falei para você? Presta atenção no Egito. O Egito para Abraão foi ruim. Teve a mentira, teve a desobediência. Para José, teve a obediência. Vai para o Egito. O Egito acolheu, como acolheu Sara, acolheu Maria, acolheu Jesus. Acolheu o pai da fé, que era Abraão, e acolheu o dono da fé, que era Jesus. A família foge para o Egito. E lá fica até que Deus manda voltar. Tudo na vida de José foi difícil, ele teve que trabalhar, ele nunca foi rico, ele nunca teve uma condição boa para dar para Jesus. Jesus não vivia em berço de ouro, não tinha tudo que ele queria, era dado para ele. Não. Não. Jesus aprendeu desde pequeno que era difícil. Quantas vezes Maria e José tiveram que escolher? Eu como ou você come? Porque o que tem aqui é só para duas pessoas. Muitas vezes José ficava sem comer para Jesus e Maria comer. Porque eles ganhavam pouco, pagavam aluguel, tinham dificuldades. Ele era carpinteiro, ele tinha um trabalho, tinha uma profissão, tinha salário, mas era difícil. Porque ele estava em outro país, ele tinha abandonado a sua oficina de marceneiro, de carpinteiro. Ele ensinou Jesus a trabalhar. Ele obedeceu Deus em tudo. E a sua família cresceu em graça. Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Jesus crescia em graça e sabedoria. Eu quero que você, homem que está ouvindo, você, pai, você é o chefe dessa família. O que você vai ser? O Abraão, que reza, tem as promessas de Deus, mas toma suas próprias atitudes? Ou você vai ser o José, que vai obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus para que a sua família seja abençoada? O que você vai fazer, meu irmão? Você que é pai, você que é esposo. O que você vai fazer? Você vai ser o José? Ou você vai ser o Abraão? José volta do Egito depois que que Herodes morre. José volta para sua terra, volta para Galiléia, volta para Nazaré, para sua oficina, para sua vida. E lá ele começa a ter uma vida melhor. Ele ensina a Jesus tudo o que o pai pode ensinar para um filho. Você tem ensinado o seu filho, a sua filha, homem, para você, homem que está ouvindo. Você tem ensinado o seu filho, a sua filha, tudo que era preciso. José ensinou tudo que era preciso.
Maria, o Evangelho vai dizer que Maria silenciava e percebia e escutava tudo em silêncio. Você, mulher, tem tido essa sabedoria de Maria? Ou você é como Sara, que ficou fazendo barulho na cabeça de Abraão? Maria entendeu o projeto de Deus, Sara não entendeu. Sara era companheira de Abraão, era, mas Sara não entendeu o projeto e Sara ficava na cabeça de Abraão. Abraão tomou algumas atitudes porque, em comunhão com a sua esposa, porque os dois conversavam, mas guiado pela cabeça de Sara, muitas vezes ele fez coisas erradas. Porque se ele tivesse dito não para Sara, não teria o Ismael. Você vai dizer, mas Deus não sabia disso? Deus sabia disso, meu irmão, minha irmã, como Deus sabe de algumas coisas da tua vida, mas é você, é eu quem decido. Deus me deu o livre-arbítrio, me deu o poder de decidir o que eu quero. O livro de Provérbios vai dizer: se queres matar, também morrerá. Se queres viver, também viverá. Padre Zezinho cantava: então viva e deixe viver. Meu irmão, minha irmã, duas famílias. Qual é a tua família? A Sagrada Família ou a família de Abraão? As duas foram abençoadas, as duas são bênçãos de Deus, mas cada uma passou por problemas e situações diferentes e cada uma resolveu de maneira diferente. Todas as duas são bênçãos, mas cada um teve a bênção e a situação que decidiu ter. A família de Nazaré teve paz, alegria. Jesus, Maria e José viviam na alegria com paz. Não tiveram dificuldade de relacionamento, não tiveram dificuldades em passar por tudo que passaram. A família de Abraão era muito rica, tinha tudo, mas tinha desunião, não tinha compreensão do projeto. E aí há questionamentos, há dúvidas, há decisões que são tomadas sem a presença de Deus. Maria ficava na presença de Deus, José ficava na presença de Deus e Jesus era o Filho de Deus. Por isso, era uma sagrada família. E é isso que eu, a comunidade UNOS, Acesso a Missões, é o que Jesus deseja para você, para sua família. É o que nós desejamos, esse retiro, esse pequeno momento que nós estamos conversando é para isso. É para que você, a sua família, seja sagrado, seja abençoado, iluminado e com todas as dificuldades vocês tenham paz, vocês tenham prosperidade. Como Jesus diz, buscai o meu reino e a minha justiça e tudo mais vos será dado. Que Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Senhor meu Deus, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço pela família dessa pessoa que está ouvindo agora, que está sintonizado conosco nesse retiro, e todas as dificuldades. Se até hoje essa família caminhou como a família de Abraão e de Sara, que o Senhor possa agora, através do Espírito Santo de Deus que habita
no coração dessa irmã, desse irmão que eles receberam no dia do batismo. Que esse Espírito Santo ilumine, fortaleça como fortaleceu José e como fortaleceu Maria. Deu sabedoria para José e Maria e eles se tornaram a Sagrada Família. Que essa família seja sagrada, abençoada e iluminada pelo Espírito Santo, é que eu te peço, no nome de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de todas as famílias com o fogo do vosso amor. Jesus, enviai vosso Santo Espírito sobre esta família e tudo será criado e renova esta casa, renova essa família, renova todo ser e toda a situação desta casa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado por estar comigo nesses 40 e poucos minutos. Fica com Deus. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. Amém.